Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Tudo bem? Olha eu aqui de novo. Esperar algumas pessoas entrarem, né? Algumas pessoas mais, pra gente poder começar a conversar. E eu queria agradecer, né, todas as pessoas que já compartilharam, né, comentaram. Foi uma coisa que eu não pensava, eu estava relutando muito em fazer, né? Mas muita gente me pediu e eu fiquei feliz porque a resposta que eu tive foi uma resposta positiva, né? As pessoas, elas agradeceram muito, disseram que fez bem a elas. Deixa eu ajustar mais aqui. Que fez bem, que elas estavam... fazia tempo que elas estavam querendo ouvir, né, conversar, interagir, ter essa aproximação da gente. E eu fiquei feliz de poder, de alguma forma, ajudar, né, ajudar as pessoas. Hoje eu quero mais orar, né, são 18 horas e 15 minutos. Eu estou entrando propositadamente às 6h15, porque sempre tem gente que entra depois, né, não pode entrar pontualmente às 18 horas. E aí, hoje na verdade eu queria orar. Com quem tiver aqui, eu percebi inclusive que muita gente me falou que não poderia assistir agora. Não quero assistir, não vou poder assistir na hora, mas deixa salvo que eu vou assistir depois, né? E aí eu vou deixar salvo também, para poder a gente alcançar um maior número de pessoas que desejam compartilhar isso, certo? Hoje eu vou de novo dar dica de livro, dica de leitura, e eu já vou começando agora falando para vocês que hoje eu vou falar sobre 2 livros, né? Indicar 2 autores, e eu quero falar sobre oração, e também a minha ideia é ir refazendo ou desfazendo aquilo que durante mais de 20 anos, na verdade eu entrei na fé evangélica, eu comecei em 97. A pessoa perde a noção das coisas. E aí, 97, né? 2007, 10 anos, 2017, 20 anos, né? Assim? Aí 2018, 2019, 2020, 2021. Então são 24 anos. E muitas coisas que eu vi, que eu ouvi, eu discordava, eu achava que não era exatamente aquilo que eu acreditava como fé para a minha vida. Mas como eu estava lá, eu sempre digo muito isso, é importante respeitar o ambiente onde você está, né? Eu tenho isso comigo, isso é um comportamento meu. Eu respeito. Então muita coisa que eu aprendi, que eu ouvi sobre oração, são coisas que, na verdade, eu percebi que não era o que Jesus Cristo estava querendo dizer sobre oração. Então, talvez você agora que está me vendo, tenha ideias sobre oração, ideias de uma oração que dá medo. Oração e medo são 2 coisas que Jesus não fez associação. E oração e quando eu digo medo, eu digo assim, não sei se você já participou, já foi não vamos para oração de fulano não, porque fulano revela a vida da pessoa todinha, chegar lá... Não tem gente que é assim, né? Tem gente que tem isso. Porque foi criada uma cultura assim, né? A gente foi educado de que Deus vai revelar e Ele vai te expor o ridículo. Ele vai... E isso, na verdade, quem expõe para envergonhar, para diminuir, para depreciar o outro é o diabo. A grande ideia de diminuir as pessoas, desvalorizar ou subvalorizar pessoas não é de Deus. Então nenhuma oração é uma oração vergonhosa, uma oração de apontar, uma oração de acusação. Isso é muito
perigoso, porque o caráter acusador é do diabo. A cruz pagou todas as nossas acusações. E quando a gente for orar, a gente precisa compreender isso, né? Que a gente não tem mais dívida, que a gente não tem mais culpa a partir daquilo que a gente acredita da cruz do Calvário, a partir daquilo que a gente acredita de Jesus Cristo. Uma outra coisa que é muito comum, né, no imaginário evangélico, cristão, religioso, e até, sobretudo, no imaginário eu diria assim, das religiões diversas, é a ideia de que você ora para ganhar ponto, para ganhar favor, para ganhar ponto com Deus. E não é essa a proposta de Jesus Cristo. Jesus não fala de uma oração para que você se torne mais abençoado, para que a sua casa seja mais benzida, para que as coisas, os fluidos ruins... Não, oração não é essa a ideia. A oração precisa participar a Deus quem eu sou. Esse é o grande propósito da oração. Jesus fala muito sobre orar, fala bastante. Jesus orou o suficiente e ele nos ensinou sobre o valor que a oração deve ter, certo? Então, eu não quero falar muito, eu quero falar pouco e eu quero orar mais, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época muito difícil e eu quero confessar aqui publicamente que eu fui negligente em oração durante essa época. Primeiro pelo problema emocional que eu tenho, né? Eu tive muita dificuldade de orar. A tristeza muito, não pouco, muito me atrapalhou em orar. Já tem pergunta aqui, né? Não é pergunta, é comentário. Muito obrigado, a pessoa elogiando meu cabelo, muito grato. Gente, o cabelo foi o seguinte, vocês veem que ele é encaracolado, né? Ó, ele é enrolado. Mas aí eu conversando com meu amigo e tal, e ele cortando, e quando eu fui ver já tava bem... né? Muita coisa. Vamos orar e tirar os caé. É mais ou menos isso, né? Os caé, gostei demais. Os caé que a gente tem que tirar, na verdade, é o caé do nosso caráter, que precisa ser exposto, né? Que a gente, até com a oração camufla, a gente até com a oração nega que existem essas características em nós que precisam de trato. E a oração é um excelente trato para a alma. Porque na oração há confissão. E todas as religiões do mundo, todas as religiões da existência, da história, elas entenderam que a confissão é muito saudável. É muito saudável. Quando você vai num terapeuta, e o Marcelo Simplício, que tá aí, quem é careca fala o quê? Ele pode confirmar isso, né? Inclusive eu faço aqui um convite no ar, o Marcelo, pra gente qualquer dia conversarmos juntos, tá certo? Aqui, vamos marcar, vamos agendar, né? E a terapia nada mais é do que a confissão. Confissão, é falar de si, é se admitir. E eu me lembro muito, sobretudo na minha adolescência, quando eu tinha muito conflito a respeito de desejo, né? A gente tem muito isso é muito comum na adolescência. E aí eu comecei a orar a Deus, a conversar com Deus, a falar com Deus. Deus, quando foi que esses meus desejos começaram? Em oração. Porque a gente tem medo de falar em oração, para não parecer feio, para não parecer alguém que não é aceito, né? Para parecer alguém aceitável a Deus. E essa aceitação, ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Então não tenha medo de quando for orar, você achar que Deus não vai lhe aceitar. Bom, eu já fiz esse comentário inicial. Tem pergunta, tem um comentário aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem comentário.
Pastor, gosto mais da sua sinceridade, muito obrigado, um abraço, vamos orar. O senhor vai voltar a pregar na Logos ainda? Gente, eu falei isso na outra live, né, tá salvo lá. Eu tô repensando, eu parei de pregar, porque assim, e aí a gente precisa entender o caminho, né? Ninguém que tem um boom, ninguém que explode emocionalmente de forma ruim como eu explode da noite pro dia. Eu tava tendo um acúmulo de coisas que precisavam ser tratadas, e a maneira como eu fazia vida eclesiástica, vida de igreja, vida religiosa, até então, não me fazia bem, não era bom para mim. Então, eu não tenho esse desejo hoje. Eu também, como eu disse na outra live, eu não posso dizer nunca, né? Ninguém pode dizer nunca, mas não é o que eu preciso. Se algum dia eu voltasse, eu não acredito que teria que ser da mesma maneira, tinha que ser uma coisa mais informal, como a gente está fazendo aqui agora. Porque aquele método, e até eu já falei isso, eu falava sempre isso, né? Quem acompanhava o que eu pregava, via que eu sempre falava essa ideia de púlpito, plateia, de que alguém está acima e vocês estão aí abaixo. Não é o que eu sou. Eu sou um cara com muitas falhas, com muitos erros. Eu fui um péssimo pai. Eu ainda sou um pai muito, muito a ser trabalhado e tratado. Eu não fui um bom marido durante muitos anos. Eu era um ótimo atuante para plateias. Então eu acho que isso não é saudável para mim, não é o que eu preciso. Passou um processo muito difícil de eu cogitar a morte todo dia, pra você ter uma ideia. Eu não estou falando de uma coisa que eu estou inventando, não. Eu passei um processo difícil mesmo. Eu não falava para as pessoas porque a imagem que se tem da figura religiosa, da autoridade religiosa, é uma imagem de uma pessoa que não tem conflito, que não tem problema. E isso cansa muito, isso adoece a gente, porque a gente quer falar que está com desejo ruim, a gente quer falar que está com ódio, a gente quer falar que está pensando em desistir, a gente quer falar que está se sentindo tentado, a gente quer falar que está triste, a gente quer falar e não pode. Não pode. No púlpito você tem que falar aquilo que é aceitável. Aqui não, eu posso falar tudo isso, né? Então eu não pretendo agora, eu não estou bem para isso. Pode ser que eu volte algum dia, eu recebi vários convites e eu agradeço demais os pastores meus amigos, que são próximos a mim, que me conhecem, que viram a live, né? Ficaram felizes, mandaram... Meus familiares, eu acho que a coisa melhor que eu pude ganhar foi a proximidade que eu passei a ter com a minha família, com meus irmãos, com as minhas cunhadas, meus cunhados, depois que eu deixei de pregar. É absurdo eu estar dizendo isso, mas foi realmente o que aconteceu. E isso não tem preço, é impagável. Não existe religião que pague o bem que você pode ter com a sua casa. Então, é isso. E eu espero que eu esteja sendo claro. Não é nada de inimizade, de raiva, de briga, de desentendimento. O pessoal pergunta muito, você tem amizade com as pessoas? Eu falo com todo mundo. Quando é necessário falar. Eu passei um tempo bastante isolado, bem isolado de muita gente, de todo mundo. Fui ao psiquiatra, fiz terapia um tempo, parei a terapia por condições, né? Mas agora eu quero voltar essa comunicação assim, dessa maneira. Certo, pessoal? Espero ter respondido. Vamos continuar aqui. Gosto demais. Tem uma pergunta aqui sobre emoção, né? Tristeza. Eu tinha visto um comentário. Pronto, é mais pra cá um pouco. Eu tenho ansiedade e quando a tristeza me toma, eu quero orar, mas não consigo. É um dia de cada vez. Pois é, a oração não tem que ser uma obrigação. A oração tem que ser espontânea, né? Eu me lembro quantas e quantas vezes, muitas vezes, horas e horas de oração que eu tirava aí. Porque, como eu disse, a oração ela precisa ser espontânea. E quando não é espontânea, a gente leva aqui meio que um roteiro para orar.
Senhor e querido Deus, maravilhoso Pai, neste momento insofismável, de palavras indeléveis. Não sei nem o que é indelével. O que é indelével, pelo amor de Deus? Que alguém aí, sabe, me diz aí o que é indelével. Eu não sei o que é indelével. Eu me lembro da história do meu pastor aqui contava. Eu tinha um pastor que ele dizia assim, que era ele um amigo que ia... Deus precisa de você pregando. Eu já estou pregando, irmão. Amém? Aí o pastor dizia que ia visitar, né, de casa em casa, para levar a palavra e tal. Aí, geralmente o pessoal do interior oferece almoço, né? Quando chegava na casa que era almoço, chegou numa casa que era um almoço, rapaz, era galinha caipira, era carneiro, era tudo que você imaginar, era peixe, era cozido de boi, pirão, era tanta coisa. Aí ele começou, Senhor, neste momento insofismável, agora aí, irmão, já tô orando, momento insofismável, de palavras indeléveis. Rapaz, esse irmão orou tão bonito que o povo se emocionou e esqueceu até o almoço. Olha as perguntas, vou olhar já. Quando não foi na outra casa, era arroz com ovo. Aí ele foi levantar a mão e disse assim, Senhor, abençoa essa poiqueira. Aí, meu irmão, não tem como. A pessoa vai com o roteiro já pensando no interesse, né? Então, a oração não tem que ter um roteiro. E é isso que eu quero, é justamente aí, é nisso, é esse ponto que eu quero. Por isso que eu estou achando que eu encontrei aqui uma comunicação livre, sem roteiro. Inclusive, para as pessoas que são muito, muito, muito próximas a mim, elas não me chamam por título. Elas me chamam pelo nome. Então, se você quiser me chamar pelo nome, é muito, muito melhor. Muito, mas é muito melhor. Por quê? Porque eu não sou um título, eu sou uma pessoa. O meu título me fez mal. O meu título me fez mal. Romário, um abraço, Romário. Eu vou olhar as perguntas, estou mandando eu olhar as perguntas. Jesus se move através da nossa oração. Até orarmos, ele fica estagnado. E a outra estou com saudades, o Senhor me batizou, a mim e o meu esposo. Um grande abraço, viu? Muito obrigado, eu fico muito feliz quando eu leio um negócio desse. Jesus, ele não se move por causa da oração, nas circunstâncias apenas, né? Jesus se move se orarmos ou não. Porque a oração, ela não agrega valor em Deus. A oração agrega valor em mim, que sou ruim. Deus já é Deus, ele já está pronto, ele já é perfeito, ele já é santo, a obra dele foi completa na cruz do Calvário. E quando a gente ora, a gente é que melhora como pessoa. Gente, 6:30, eu preciso ler o texto. Então, assim, eu acredito no Deus que intervém nas circunstâncias, que ele tem essa capacidade de poder, mas eu não acredito na oração que usa Deus, que eu entrego a ele oração para receber em troca favor e benefícios. Essa não é a ideia de Jesus Cristo, né? A oração não muda o propósito de Deus, mas muda a ação de Deus. Eu acho que ainda está dentro da... Concordo. Porque, na verdade, assim, a gente precisa se desprender, e é muito difícil para a gente, evangélico, se desprender da ideia da oração para ter resultado nas circunstâncias. Oração não é para ter resultado. Oração não é para mudar as coisas. Não. Oração é de Deus, me poupa de sofrer. Olha que egoísmo, né, nosso. Deus, eu quero estudar, eu quero passar no vestibular. Não. Deus, eu quero que o Senhor me poupe de pegar o coronavírus. Inclusive, me vacinei hoje. Incentivo todo mundo a se vacinar, viu? Eu passei numa situação ontem, fui fazer uma visita. E a mulher disse que o líder dela lá, que vacina era feita em 5 anos.
Como é que já fizeram a vacina em 2 anos, ele não ia se vacinar, porque se ele se vacinasse, ia morrer com 2 anos. Gente, aí eu perguntei se esse líder dela lá era cientista, né? Se ele tinha se formado em médico infectologista. Ela disse que não. E como é que ele sabe disso, gente? O que tem de pastor, de líder que virou infectologista da noite para o dia e não sabe e não percebe que é apenas uma manipulação política? Se vacinem, tá bom? Se vacinem, cuidem de vocês, amem a casa de vocês, a vida de vocês. Isso é muito importante. Vamos deixar essa fé egoísta de lado. Eu acho que a gente tem que pensar na oração não como uma moeda de barganha, mudar as propósitos. Deus faz isso, muda a circunstância, muda a situação, faz assim que eu te prometo pagar tal promessa. Não, a gente tem que pensar na oração como um relacionamento. A gente precisa pensar na oração assim. Então eu quero ler o texto de Mateus no capítulo 6 e eu vou ler na Nova Versão Internacional. E eu vou orar. Se vocês tiverem pedidos de oração, podem aproveitar para irem pedindo, tá certo? Mateus capítulo 6 é parte do Sermão da Montanha, né? E a partir do versículo de número 5 diz assim, Mateus 6, 5. Diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, que era o local onde eles se reuniam, né? Para aprender a Torá, os judeus. Ele gosta de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que a oração não é uma recompensa para as circunstâncias, mas é uma recompensa secreta, íntima, da minha alma. Quando eu falei no começo que eu fazia confissões profundas, eu passei a fazer confissões sérias, profundas, sobre meus traumas, sobre a minha infância, sobre os meus desejos, sobre os meus medos, sobre as minhas ânsias, sobre as pessoas que eu tinha raiva, em oração, a minha oração começou a mudar. Ela começou a mudar as palavras. Eu comecei a parar de pedir milagre, intervenção de Deus nas coisas, nas pessoas. Eu parei de jogar a responsabilidade para Deus. Sabe o que eu fazia muito? Eu era muito negligente, muito irresponsável e ia orar para que as circunstâncias da negligência e da irresponsabilidade não me atingissem. E eu comecei a aprender que ao invés de eu gastar tempo enchendo o tempo com petições para Deus dar um jeitinho em oração, que às vezes a gente pensa que Deus é o cara socialmente influente. Deus é aquele cara que, como ele é o cara, o bichãozão, ele conhece o governador, ele conhece o presidente, ele conhece o desembargador, ele conhece o cara lá que é o diretor do Detran. Então eu posso avançar o sinal vermelho, eu posso brincar de pega. Ah, você sabe quem é meu pai? Meu pai é Deus. Espera aí que eu vou ali falar com ele. Pega o celular, liga pro pai. Pai, tem um Zé doidinho aqui que tá querendo me multar. Fala aqui com ele. É mais ou menos assim a nossa oração. A nossa oração é uma ligação para Deus na hora em que a gente errado vai ser multado. E Deus não é isso. Deus não está querendo, tá me privilegiando. Com Deus não existe esse negócio de privilégios, gente. Essa é uma ideia errada da fé. Essa é uma ideia interesseira. Essa é uma ideia diabólica. Porque quem está interessado em ter privilégio, em ter um trono maior do que o de Deus, é o diabo. A gente precisa repensar nossas orações para não estar usando Deus. Então Jesus diz assim, em secreto, que a tua recompensa vai ser íntima, vai ser pessoal.
vai ser secreto. E ele continua dizendo no versículo 8 versículo 7 de Mateus 6, que diz assim: quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? E não é pelo muito falar. Vixe, meu celular está descarregando. Deixa eu botar aqui o carregador, pessoal, com licença. Não é pelo muito falar, é pela sinceridade da oração, né? Agora está carregando. E a sinceridade da oração é que faz o ser ouvido. É o que faz ter esse relacionamento. O muito falar funciona como uma fumaça para disfarçar, muitas vezes, né? O muito repetir é uma fumaça para disfarçar a nossa maldade da alma. Versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui fala de ansiedade, né? Pessoas que querem muito para terem o controle do amanhã. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero falar de cada trecho, de cada parte da oração do Pai Nosso, mas eu quero primeiro começar com a expressão inicial, que é Pai Nosso. Primeiro, o conceito de Pai. Até então, os judeus eles não observavam Deus como Pai. Deus era Deus, havia um distanciamento religioso, cerimonial, um distanciamento da ideia do mérito, que fazia Deus ficar muito longe. Então, quando eu falo de Pai, eu aproximo. Então, a oração é proximidade. É começar a pensar como Ele pensa, começar a entender o que é que Ele quer, tudo isso. Eu quero ler perguntas aqui que já tem 4, né? Não dá para assistir direito porque eu estou no trabalho, tá certo. Pode mandar pergunta por aqui, viu? As pessoas só... chegou aqui, Existe um limite de oração? Não há, né? Como eu estou dizendo. O limite eu penso que seja a partir do momento que a oração começa a me envaidecer, a me colocar dentro de mim num patamar acima dos outros. Isso é muito perigoso, né? Não é pelo muito orar. Ele é meu Pai. E o propósito da oração é eu simplesmente e unicamente conhecê-lo como Pai. É esse o propósito, tá bom? Então eu quero encerrar meu comentário aqui e lhe convidar para nós orarmos agora. Tem muita coisa que a gente precisa orar, né? Eu vi aí um comentário sobre as crianças, eu acho que é a respeito desse comercial do Burger King, que eu achei uma bobagem, tô sendo honesto, tá? Acho que a gente perde muito tempo com isso, jogando culpa na sociedade, no diabo, sendo que a gente pode simplesmente educar nossos filhos, né? Conversar com eles e se preocupar menos com aquilo que é só confeito de bolo, aparência. Tá induzindo, não existe isso. Vamos parar para pensar no nosso papel como alguém que está presente, que ama. E eu falo isso porque eu já estou há 24 anos nesse negócio de igreja. E quase 100% dos pais que levavam as crianças para a igreja, elas praticamente jogavam as crianças lá.
Aí vem, não, vamos orar porque o diabo está doutrinando nossas crianças. A referência da criança a referência da criança é a família, é a casa dele. Como ele é tratado, né? Como ele tem afeto, tem abraço. Uma coisa que dói muito em mim é quando a Dona Júlia diz assim, quando eu tinha tal ano, o senhor se lembra que isso? Eu digo, eu não lembro, filho. Eu não lembro. Como é ruim, né? Eu não lembrar da fase da minha filha, porque eu estava na igreja. Em nome de Deus. E são as piores maldades que são feitas. Ainda hoje, as piores maldades da sociedade são feitas em nome de Deus. Agora eu me lembro daquele escândalo lá que teve. O cara recebeu o dinheiro da propina, deu as mãos e agradeceu a Deus. Quer dizer, a mesma coisa, é o mesmo princípio, a mesma raiz. A gente é distante, é negligente. Por que Deus se propõe a se manifestar aos humanos como Pai? Deus se propõe a se manifestar aos humanos como Pai porque Ele propõe relacionamento. Ele propõe relações. Ele não propõe religião. Você está frequentando a igreja, mas seu filho é revoltado com você, deixe de ir para a igreja. Está servindo de nada. Pare de orar. Pare de ler a Bíblia. Não está servindo. Guarde a Bíblia e abrace seu filho. Porque não serve, não serviu, não prestou. Pastor, mas aí você está mandando eu... pastor, que absurdo. Primeiro, não me chame de pastor, me chame de Jedson. Segundo, que a religião é desencargo de consciência. A gente muitas vezes vai para a igreja porque a gente foi um péssimo pai, a gente foi uma péssima mãe. Aí vamos para a igreja para orar, menino, tu tá com cão nos coros. Eu vi muito isso, né? A gente dá tempo à religião e a gente perde nossos irmãos. Quanta gente intrigada com os irmãos estão lá na frente falando. Não serve, não adianta. Tem até aquele hino, né? Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. O negócio tá no repertório da minha... Gente, deixa eu beber água, eu falo muita coisa. Então eu quero orar agora. Depois que eu orar, eu quero dar 2 dicas de livro. Um é do Felipe Jansen e o outro é do Elianai Cabral Júnior. Eu acredito que esses livros vão ajudar, né? Esclarecer o que é que o Jedson pensa, porque tem muita gente perguntando, né? Eu recebo muita mensagem. Agora tá menos, mas eu me lembro que até uns 6 meses atrás eu recebia 5. Teve dia que eu contei 8 mensagens, todas. Já cantei muitas três. Fazendo as coisas erradas. Muito obrigado, Marcelo. Sempre com intervenções muito corretas. Fazendo as coisas erradas pelas motivações certas para alívio das consequências daquela. Na verdade, eu falo do outro lado também, né? Fazendo coisas certas com motivações erradas para aliviar consequências, né? Para aliviar desencargo de consciência. Minha mãe dizia assim, a culpa condena. E é verdade, viu? A culpa condena muito. E aí, como eu estava dizendo, pretendo ficar dando dicas. E hoje eu quero dar a dica de 2 livros e de uma série
você que gosta de série, de assistir série. Não sei se a sua casa tem Netflix, mas se tiver, eu quero dar essa dica, porque eu encerrei essa série e eu gostei muito demais, bastante. Quero recomendar para todo mundo, tá bom? Bom, vamos orar, né? Eu lhe convido para nós orarmos agora. Nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Eu quero te agradecer pelo que me ocorreu, pelo que tem me acontecido e pelo que tem acontecido a casa, a vida, as coisas boas, as tuas bênçãos, o teu bem que tem vindo à vida das pessoas. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor, nosso Pai, tem insistido conosco, mesmo sendo nós quem somos. Eu quero te pedir agora, no nome de Jesus Cristo, por cada casa, cada família que está orando agora. Eu quero te pedir por cada vida que está agora aqui, Senhor, por essa pessoa que está passando conflito em família, por essa pessoa que tem tanta coisa para dizer, mas não consegue. Eu quero te pedir, ó Deus, por essa pessoa, ó Deus, que tem guardado debaixo da alma, debaixo do coração, lá no escondido, aquilo que deseja ser tratado, aquilo que, ó Deus, tem vergonha de expor, as tristezas, os medos. No nome de Jesus, a tua palavra diz que o teu Espírito é consolo, o teu Espírito é aquele que visita, o teu Espírito é aquele que sonda o coração do homem. Então eu quero te pedir no nome de Jesus, começa a nos sondar. Nós nos colocamos à disposição de ti, para que o Senhor nos sonde, para que o Senhor veja o que há dentro em nós. A tua palavra diz que eu posso te chamar de Pai. Então eu te peço por todas as pessoas agora que se sentem abandonadas. Pai, aquele Pai que pode nos trazer a segurança de dizer, não tenha medo. Não tenha medo porque eu vou lhe ajudar, eu vou lhe apoiar na vida. Eu vou lhe dar sabedoria. Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço pela mulher que tem medo de enfrentar a vida. Eu te peço pelo homem que teve a sua estima afetada, que só ouviu o tempo todo que não ia servir para nada, que não ia dar certo. Eu te peço pelo filho, pela filha que não encontra em casa apoio, amizade. Eu te peço, ó Deus, por cada vida, ó Deus, de cada familiar que perdeu alguém nesses dias por causa dessa doença. Eu te peço que o Senhor, no nome de Jesus, venha com seu Espírito Santo de sabedoria. Nós não queremos jogar a ti a responsabilidade de que o Senhor venha mudar qualquer coisa. Nós queremos te pedir no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a ousadia de mudar as coisas. A coragem para sermos diferentes, para chegar e dizer, fui eu errei. Deus, me ajuda a dizer que eu errei. Me ajuda a falar dos meus erros para ti, para as pessoas que eu ofendi. Tem um trecho nessa oração que diz assim, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo a quem me deve. Senhor, a quantas pessoas eu devo? A quem eu causei dívidas? Dívidas da alma. Dívidas do meu egoísmo, que eu quis só para mim. Coisas nas relações que eu exigi tanto, que eu briguei tanto. Senhor, eu quero te pedir, me faz repensar, me faz voltar atrás. Vem com teu Espírito, me convence, me converte, fala comigo, me melhora como gente, me melhora como alguém que precisa ser melhorado. Melhora, Senhor, essa casa, melhora a vida dessa pessoa. Senhor, eu quero te pedir por essa pessoa que ora e que diz que tem tristeza, que não consegue enfrentar só. Assim como o Senhor tem sido para mim o meu auxílio, o meu refúgio, o meu escudo, ser para essa pessoa também o seu auxílio, eu quero te pedir, vai, ó Pai. Eu sei que o Senhor é o Deus que abraça. O Senhor é o cobertor dos moradores de rua. O Senhor é o alimento daqueles que estão pedindo nas portas. O Senhor é o pão que sacia a fome. O Senhor é a resposta. O Senhor é o Espírito de consolo. Que assim seja, Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço por renovações de alianças. Renova alianças, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. Senhor, eu poderia agora muito bem te pedir que o Senhor visitasse as pessoas que estão doentes e as curasse. Mas não é justo. Não é justo só os evangélicos serem curados. Não é justo.
Então eu quero te pedir no nome de Jesus, antes de curar o nosso corpo, cura a nossa alma, cura o nosso egoísmo, cura confrontando, cura expondo, nos melhora como gente, porque senão nós vamos continuar sendo a mesma coisa de sempre, com a mesma ideia. Senhor, eu quero te pedir, quebra barreiras, para que essa mãe abrace esse filho, essa filha, que elas são tão rivais, que elas competem tanto entre elas, que isso zere, que elas entendam quando foi que começou, e por que começou assim, essa atenção que quer desse marido, desse pai, essa atenção que quer da figura masculina. Senhor, eu te peço no nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite com seu bálsamo, Senhor, todas as pessoas que estão feridas pelas palavras. E se o Senhor quiser agora, nesse momento, curar o corpo de qualquer doença, o Senhor pode curar. Então seja feita a sua vontade, Pai. Eu entendo a dor, e eu não quero ser agora aqui insensível ao sofrimento de qualquer que seja o familiar que esteja pedindo, ou que esteja orando por um ente seu que está doente. O Senhor sabe como é difícil, porque eu tive uma irmã na UTI. E o Senhor sabe quanto que eu pedi para que a minha mãe saísse daquela UTI também, naquele tempo. Eu tive um cunhado que não conseguia respirar. E o Senhor sabe, Pai. Se o Senhor quiser, o Senhor pode soprar. Mas está escrito no que eu acabei de ler. Seja feita a tua vontade. O Senhor é o Deus de restauração, de recomeços. E eu nunca vou deixar de dizer que o Senhor é o Deus que recomeçou comigo e em mim. Portanto, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, visita, e eu já te agradeço pelas tuas respostas, pelo teu bálsamo e pelo teu milagre. Eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço por nos ensinar a sermos melhores, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de nós sermos alguém melhor do que até então nós fomos. Nós te agradecemos pelas respostas e nós vamos dizer, foi o nosso Pai quem fez isso. No nome de Jesus, Pai, nós te oramos. E no teu nome te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, que bom que vocês estão aí ainda. Já são 6 horas e 56 minutos. Eu vou ser mais breve, vou demorar mais um pouquinho aqui, porque tem um assunto importante para conversar com vocês. A série que eu quero indicar a vocês é a série Greenleaf. G-R-E-E-N-L-E-A-F. Leaf. Greenleaf. É o sobrenome de uma família na Netflix, certo? Uma família de pastores que tem todos os conflitos que toda família tem. Conflitos sobre dinheiro, conflitos sobre corrupção, conflitos sobre traição, conflitos sobre sexualidade, sobre doenças. É muito forte, muito forte. E muitos dos problemas que aconteceram a pessoa com o olho inchado, porque eu tinha chorado mais cedo, e quando a pessoa chora de novo, fica inchado de novo, né? Então eu recomendo ver, assistir. E eu quero recomendar também esse livro aqui, são 2, certo? Ó, são 2. Esse aqui eu vou postar nos stories também, tá bom? É de Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci. Ele é o mesmo autor do livro A Bíblia que Jesus lia, que eu vou recomendar para vocês também. Pedro, um abraço, viu, Pedro? Faz tempo que a gente não conversa, né? E o livro fala mais ou menos assim, ó. Esse livro é muito bacana. O que acontece quando um jornalista cristão respeitável decide pôr de lado os seus pré-julgamentos e examinar detalhadamente o Jesus apresentado nos evangelhos? Né? Ele
faz um questionamento que eu quero propor a você que está aqui agora me vendo. Porque eu penso que a gente pode começar a passar para as pessoas essa ideia, né? Passar para as pessoas a visão de que Jesus é outra coisa. Jesus não é isso que adoece. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que vão lembrar, e se eu me emocionar eu peço desculpa, do pastor que se suicidou. Ele tirou a própria vida. Então, assim, como é um pastor distante, né, foi nos Estados Unidos, é uma notícia a mais. Mas e se fosse uma pessoa, se fosse seu marido, se fosse seu filho, se fosse seu pai, né? Se fosse alguém próximo a você? Tem muita gente doente na igreja, na religião, porque a religião ela é uma camuflagem muito boa. Você frequenta e você diz para todo mundo, eu sou de Deus porque eu estou na igreja. E não é. Não é isso. Frequência de templo não é sinônimo de presença ou de conhecimento de Deus. Então, o Jesus que eu nunca conheci, certo? Que é um livro do Philip Yancey, é a indicação de leitura que eu dou dessa semana. Tá bom? Eu quero indicar esse livro, inclusive a indicação do autor, eu indico esse autor. Eu não gosto muito de autores americanos, nada contra, mas também nada a favor. Não gosto muito, mas esse camarada é um camarada para você que deseja repensar sobre o que disseram que Jesus é, né? O que disseram do que Jesus pensa, do que Jesus quer para as pessoas. Daniel, um grande abraço, viu, Daniel? O oposto do amor é a indiferença, sim, com certeza. Alguém comentou uma vez que o contrário de amor é ódio. Não, o ódio ainda tem significado. Você odeia alguma coisa que ocupa espaço dentro de você. Talvez a gente odeie porque a gente é parecido. Então, quando não significa nada, essa frieza